Olá, pessoal. Vou continuar falando sobre esse livro aqui, Nascimento do Cristianismo, de John Crossan, editora Paulinas, 2004. Fala mais alguns pontos, né? Bom, ele fala da fuga dos cristãos para Pela, né? Antes do conflito ali da Guerra Judaica, que começou em 66, se estendeu até 70, entre os romanos atacaram a cidade de Jerusalém. E antes disso, os cristãos já haviam saído para a cidade de Pela. Bom, essa fuga dos cristãos não é apontada pelo Flávio Josefo, né? O Flávio Josefo praticamente ignora os cristãos de Jerusalém. E ele se limita a uma breve passagem de Jesus, né? Lá no capítulo 18, de Antiguidades Judaicas, e do assassinato de Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 20 de Antiguidades Judaicas. Fora isso, não fala mais dos cristãos, né? Epifânio, em Heresias, capítulo 29,7, ele descreve que a comunidade judaico-cristã de Jerusalém abandonou a cidade para Pela, uma cidade predominante helenística da Transjordânia, após um aviso divino antes da chegada das tropas romanas. O Eusébio de Cesareia também se refere a essa fuga dos cristãos para Pela. Então, isso foi intensificado principalmente depois da morte do Tiago, irmão de Jesus, que ele era líder da igreja ali em Jerusalém e que ele foi assassinado aí em 62 pelo sumo sacerdote Ananos, o Anás, da família de Anás, né? Isso é contado na História Eclesiástica, capítulo 1.1 e 2.23. Ali, Eusébio de Cesareia está se baseando num texto de Clemente de Alexandria, em que Tiago teria sido atirado do parapeito do templo, caiu, mas não morreu. E depois, tendo sobrevivido, ele foi para pauladas. José também se refere a esse episódio, então, no capítulo 20. Esse capítulo 20 de Antiguidades Judaicas, ele não há razões para acreditar que seja uma interpolação. É curioso que os fariseus, eles apelaram ao rei e o sumo sacerdote acabou sendo destituído por causa disso. O Flávio José fala isso em Antiguidades Judaicas. Por quê? Porque, segundo esses judeus, a sessão do Sinédrio, que foi convocada, foi ilegal. John Cross entende que o fato de que Tiago era considerado um cumpridor da lei do mosaico, ele era conhecido como Tiago Justo, né? Só isso não seria o motivo suficiente para justificar essa sua defesa por parte de judeus não cristãos. Quer dizer, é curioso, né? Os judeus ali protestando contra a morte de uma liderança cristã. Mas o Tiago está ali na interface, ele é judeu-cristão. Naquela época, ainda o cristianismo era considerado como uma seita judaica, né? Que nem os essênios. Meio esquisitão, mas tudo bem, é judeu também. Então, Tiago ainda está naquele limite, ele ainda está sendo considerado como judeu. Tanto é que os judeus eles foram protestar contra a morte dele, que teria sido injusta. Então, é um período ainda bem no início aí do cristianismo. O Cross ele aponta falhas metodológicas de John P. Mayer, né? O John Mayer ele fala dessa presença de um reino presente, reino de Deus como presente, e do reino de Deus como futuro. Né? Você vai ter falas de Jesus falando que o reino de Deus está presente e outras falas dizendo que o reino de Deus está no futuro. Né? E o John P. Mayer mostra essas duas falas como contraditórias. Aí ele disse que isso não é problema para a mentalidade de um semita, né? Porque eles trabalham com essa não há muito problema de trabalhar com essas ambiguidades, né? Crossan, então, ele define algumas metodologias, né, para estabelecer se um texto deve ser confiável ou não, porque ele está ali
tentando ver, né? Então, ele estabelece o critério do constrangimento, o critério da múltipla confirmação, né? Se for confirmado por várias fontes independentes, se aquilo dali está favorecendo a teologia da igreja posterior ou não, né? Se aquilo favorece a teoria da igreja posterior, aquele texto tende a ser visto como uma interpolação. Então, ele estabelece alguns critérios, né, para você fazer uma crítica textual. O problema que o Crossan aponta é o seguinte: olha, tudo bem, você estabeleceu alguns critérios, mas não ficou claro ali qual é o critério que dá precedência, não ficou claro ali você aplicando esses critérios nos casos concretos. Então, ele critica a metodologia do John Mayer como sendo pouco rigorosa. Nesses critérios, o critério do constrangimento, da descontinuidade, da múltipla confirmação, da coerência e o da rejeição e execução, são esses critérios que são mapeados pelo John Mayer, não está claro quem predomina sobre o quê. O que fazer quando um critério aponta para a autenticidade e outro aponta para interpolação? Como é que você resolve essas questões? Não está claro em John Mayer. Com relação a esse ponto do reino dos céus, né, se presente ou contínuo, né, a ressurreição de Jesus, para Paulo, resolveu essa questão, ou seja, na verdade, esse reino início que Jesus estava experimentando no ministério pode ser visto primícias do que viria a acontecer, o que virá a acontecer depois no futuro com a ressurreição dos mortos. Então, a ressurreição de Jesus é primícia da ressurreição final dos mortos. E assim ele conciliou o discurso de Jesus. Agora, o John Mayer, do lado dele, não fica claro se essa percepção de Jesus do fim como presente, como ele resolve isso. Se é um fim iminente, ou se está para acontecer, ou se já está presente, não fica claro. Segundo Mateus 10:10, Jesus fala assim: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, mas nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário de seu alimento. Então ele está falando para esses missionários, né, saírem praticamente sem nada, né? Marcos 6:8, por sua vez, segue a prescrição essênia de levar um bastão para a defesa pessoal. Diz assim: e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão. Então, aqui em Marcos já diz para levar o bordão. Mateus, para não levar nada, nem um bordão. Bordão é um cacetete para autodefesa, para um ladrão, alguma coisa assim. Joséfo, em Guerra dos Judeus 2.125, ele se refere à permissão dos essênios em carregar armas nas viagens para a segurança pessoal. Tá? Lucas 22:35 também parece confirmar Mateus de não levar nada. Ele diz assim: quando vos mandei sem bolsa, nem alforje ou alparcas, que é sandália, né? Faltou-vos porventura alguma coisa? Quer dizer, iam até descalços. Os discípulos lhe disseram: não faltou nada. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. O Flusser a concluir que Mateus e Lucas eram mais originais do que Marcos, o que está mais radical do que em Marcos. Segundo Gerd Thyssen, a recomendação de não levar bastão ou sacola para carregar dinheiro foi intencional, de modo que não fosse possível caracterizar esses missionários como itinerantes cínicos. Quer dizer, tá dizendo, essa recomendação foi exatamente para descaracterizar como itinerante cínico. Segundo John Crossan, o Jesus histórico era um camponês judeu cínico.
Então, temos aí uma contradição entre o Gerd Thyssen e Crossan. Crossan, nesse ponto, ele destaca o seguinte: olha, eu não estou propondo aqui um Jesus cínico, tá? Como substituto ao Jesus judeu. Não, Jesus ele era judeu, mas para ele era um camponês judeu e cínico. Jesus pode ter tido contato com essa corrente de pensamento em Séforis, e destaca principalmente a similaridade da abordagem de Jesus com o cínico no que diz respeito ao anti-imperialismo, né? Essa crítica a Roma e contrária ao materialismo. Isso são pontos que identificam a mensagem dos evangelhos com a dos cínicos. É isso então. Muito obrigado, então.